Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Mais uma vez o Vejam Só vai querer esclarecer palavras do Novo Testamento. Uma colocada num texto dos Evangelhos, o Senhor Jesus falando, e outra numa das epístolas de Paulo. A primeira é o Evangelho onde Jesus, falando a respeito dos eventos ligados aos acontecimentos em Jerusalém, que se seguiriam à morte e à ressurreição dele, ele fala na destruição de Jerusalém e tal, e ele faz algumas profecias que estão misturadas com profecias ligadas ao fim dos tempos. É sempre difícil distinguir o que é uma coisa e o que é outra e tal, e lá pelas tantas, o Senhor Jesus fala em tempo dos gentios, até que o tempo dos gentios se complete e Jerusalém será pisada. O que é o tempo dos gentios? Precisamos discutir. Algumas ideias existem, mas para complicar, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, fala também em tempo de plenitude dos gentios. Será que as duas coisas estão ligadas e relacionadas? E se elas estiverem, ou mesmo que não estejam, o que elas significam para nós? Afinal de contas, a palavra de Deus, toda ela, os evangelhos e as epístolas principalmente, foram nos dadas para não matar a nossa curiosidade a respeito da história de Israel ou do plano de salvação. A Bíblia foi escrita para nos habilitar a sermos servos e servas cada vez melhores e mais perfeitos no exercício do nosso serviço para a obra. 1 Timóteo, né? Ou 2 Timóteo, me perdoe. Então, o que é que o tempo dos gentios ou a plenitude dos gentios significam e o que estes significados importam para o meu aperfeiçoamento e para o seu aperfeiçoamento como cristãos? Vamos descobrir? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, que tem presente para você que nos prestigia e nos permite chegar até a tua casa nesse horário. E o presente eu falo daqui a pouquinho, né? Mas para você concorrer é preciso que você vote na nossa enquete. E o endereço eletrônico para você fazê-lo está no vejamsó.com.br, tá bom? Bom, os convidados de hoje são o pastor Aguinaldo L. de Souza, que você já conhece de outros debates. Ele é ministro lá no Centro Evangelístico Vale da Bênção, escritor, professor de teologia, apologeta e sei lá mais quantas coisas. Tudo bem, pastor Aguinaldo? Tudo bem, pastor. É um prazer estar novamente aqui falando sobre Israel, né? Que é um tema que a gente gosta de falar. Você já tem um viemos livro, aqui. Propósito de Israel? Israel, povo escolhido. Israel, povo escolhido. Isso. 16 verdades que ajudam a entender a importância desse povo, né? O irmão se alinha ao dispensacionalismo? Talvez não plenamente, mas parcialmente, sim. Sim. Uma visão de que há um propósito de Deus para Israel, né? E eu acabei de ganhar um presente aqui do pastor Aguinaldo. Ele é organizador de uma biografia, Pés Formosos. Não, o João está mostrando a um, então é um. O pastor Aguinaldo, o Pés Formosos conta a história em resumo de quem? Essa é a história de um missionário, que é o Jesuel Alves, e ele era um menino de rua, lá no Guarujá, e ele tem um histórico assim muito bonito, na história missionária dele muito bonita. Hoje ele tem um centro de treinamento missionário na Guatemala, viaja o mundo, ensinando missões. Então eu conheci a história dele, eu propus contar, e aí ele, como ele já está há muitos anos fora do Brasil, português assim, muito limitado, e aí ele ia me passando as partes, né, da vida dele, e eu fui montando o livro. Mas assim, era muito tocante, assim, você chora escutando as coisas que ele passou, né? Então tem sido um livro assim que tem estimulado muita gente para o campo, para o chamado missionário. Né? Amém. História muito legal. Bonita. Muito obrigado pelo presente. Nada.
Do outro lado, até onde eu sei, é uma estreia. Reverendo Márcio William Chaveiro. O senhor já esteve aqui? Já, em 2007 e 2008, faz tempo. Então não é uma estreia. Faz quase 10 anos. 8 anos a última vez. O Reverendo Márcio é da Igreja Presbiteriana Conservadora e ele é pós-graduado em Filosofia e mestrando em Antigo Testamento lá no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, Presbiteriano do Brasil. E coordena o Instituto Bíblico Graça Irresistível, que deve ser ligado à Igreja Presbiteriana Conservadora. Isso, local, a igreja local que eu pastoreio. É um instituto que funciona nela e funciona em Campinas também. E onde fica a igreja que o irmão pastoreia? É Rua Evaristo Olivato Filho, 931 Jardim Caeira, Limeira. Limeira. Viajou de Limeira para cá, 200 quilômetros, né? Não, 150 só. Ah, é, uma diferença muito grande. E muito próximo. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Prazer, Limeira é a terra do meu avô. Ah, que bom. Não, do meu pai goiano, também. Viu? O meu avô era italiano, o meu pai nasceu em Limeira. Isso. Eu sou goiano e estou pastoreando Limeira. Muito bom. Deus abençoe e seja muito bem-vindo. É um prazer todo meu. Vamos ver o que o nosso querido Zeca preparou para apresentar o tema de hoje, do qual eu não faço a menor ideia. Vejam só. Tempo dos gentios. Já leu essa expressão na Bíblia? Ou então já ouviu alguma pregação sobre o assunto? Quem sabe até já leu algum livro que trate sobre o tema? Olha, mesmo que você já tenha pesquisado sobre essa questão, devemos concordar que não é tão simples assim a sua interpretação. Por isso, hoje nosso debate será para esclarecer o que é o tempo dos gentios, mencionado por Jesus e por Paulo. Para começarmos, vamos ler os dois textos que servirão de base para nosso estudo de hoje. Vamos começar abrindo nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 24. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Vamos fazer uma rápida análise primeiro desse versículo. Na verdade, isso pode ser um pouco difícil pelas inúmeras maneiras como ele é visto pelos estudiosos da Bíblia. Essa passagem pode significar que o tempo de opressão para Jerusalém durará até os fins dos séculos, até a vinda do juízo final ou o regresso de Cristo em glória. Ela também pode dizer que esse é o tempo quando o evangelho será pregado aos gentios. Para alguns, ela inclusive pode ter os dois significados. Alguns estudiosos dizem que esse tempo dos gentios terminou em 14 de maio de 1948, quando Israel tornou-se um estado independente e que os judeus regressaram ao seu país em cumprimento das profecias. Porém, tal teoria não é totalmente aceita, principalmente pelo fato da imensa maioria dos judeus ainda não considerar Jesus como seu Senhor e Salvador. Nosso segundo versículo de hoje está lá na Epístola aos Romanos, capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este ministério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. A ideia de Paulo é que o endurecimento parcial de Israel durará até que o número completo dos gentios seja congregado no rebanho de Deus. Isso acontecerá até o dia do retorno glorioso de Cristo. Lado a lado com esse processo de endurecimento, o evangelho está sendo proclamado aos gentios. É óbvio que se em cada época alguns israelitas são endurecidos, deve também ser um fato que em cada momento da história, uns são salvos. Eu avisei no começo que o nosso tema de hoje não era tão simples assim. Conseguimos dar apenas algumas abordagens sobre os versículos, porém, não se preocupe, nossos convidados já estão a postos e o Vejam Só de hoje está apenas começando. Aproveite e aprenda mais sobre a Palavra de Deus. Um ótimo programa para todos. O tema de hoje, mais uma vez, busca esclarecer passagens das Escrituras Sagradas. Temos aqui o pastor Eguinaldo Hélio de Souza,
do Centro Evangelístico Vale da Bênção, ele que é professor de teologia, escritor, apologeta, jornalista e tal. O que é que significa o tempo dos gentios, pastor? Aí tem duas expressões, né? Uma é o tempo dos gentios e a outra a plenitude dos gentios. Então, o tempo dos gentios, aí na primeira passagem, que é de Lucas 21, já é uma referência política, né? Nós sabemos que o povo judeu até hoje, e durante muitos séculos aí, eles não têm a sua autonomia política. E esse tempo dos gentios se encerra quando os judeus têm pleno governo sobre Jerusalém. Esse é o tempo dos gentios. A plenitude dos gentios é quando o evangelho alcança plenamente todas as etnias da terra, né? Todas as famílias da terra, quando todos os gentios estão ali representados diante de Deus pela fé no evangelho. Então essa é a plenitude dos gentios. Então, Israel já tem pleno governo em Jerusalém? Aí a discussão toda é essa. Hoje tem. Na verdade, o tempo dos gentios já acabou. Teoricamente. Vamos explicar por quê. Existem linhas diferentes, tá? Alguns acreditam que sim, pelo seguinte: quando Israel se torna nação, em 1948, a ONU ela faz a partilha, mas a ONU não entrega Jerusalém para os judeus. Jerusalém seria um território, inclusive, internacional. Esse era o projeto. Só que para o judeu, é só você ler o Salmo 137, você vê que você separar eles de Jerusalém. Então, vai ocorrer a Guerra da Independência, 5 nações contra uma. No final, Israel sai vitorioso e conquista metade de Jerusalém, a metade ocidental. Então, não tinha Jerusalém inteiro e, principalmente, a área onde fica o Muro das Lamentações, né? Em 1967 ocorre a Guerra dos 6 Anos. 6 dias. Essa Guerra dos 6 Dias vai ser muito importante porque é quando Israel conquista a parte oriental. E então, nesse momento, Israel tem já um domínio pleno sobre Jerusalém. Então, muitos entendem que esse seria o fim do tempo dos gentios. Eu digo assim que isso não é um consenso geral, até porque ainda se fala em guerras contra Israel, e o próprio Apocalipse, numa visão futurista, ele fala, capítulo 11, que Jerusalém será pisada pelas nações por 42 meses. Então ainda haverá um momento em que ela será pisada pelos gentios, até que haja uma vitória inquestionável aí no final da grande tribulação. Então, alguns assumem, pelo fato de ter hoje esse domínio, né? Mas isso não significa que esse domínio não pode ser tirado, pelo menos por algum tempo. Então, alguns entendem que o tempo dos gentios acabou e outros que ainda é um pouquinho mais para frente. Tá bom. Vamos lá. Agora vamos ver a opinião do reverendo Márcio William Chaveiro. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana Conservadora, teólogo, né? Pós-graduado em filosofia, enfim. Como é que o senhor vê essas duas expressões? Primeiramente, eu vejo que a expressão em Lucas 21, 24, tempo dos gentios e plenitude dos gentios lá em Romanos 11, dizem a mesma coisa. O Senhor Jesus está falando de forma mais resumida e Paulo vai ampliar isso, o seu significado na carta aos Romanos. Porque eu vejo que nos evangelhos de Mateus e Lucas, as narrativas que são feitas da mesma passagem, da mesma pregação do Senhor Jesus, usar a expressão pregar por todo mundo, por exemplo, em Mateus ou em Marcos, pregar a todas as nações. Então, entendo eu que estão dizendo a mesma coisa. Tempo dos gentios é esse período em que a igreja está pregando o evangelho, a grande comissão para os gentios, e que Paulo, lá em Romanos 11, ele vai expor isso com mais detalhes, uma vez que a revelação ela é progressiva, ele vai ampliar isso mais na carta aos Romanos, capítulo 11. Do 9 ao 11, né, que ele vai trabalhar isso aí. Mas, reverendo, só uma dúvida. No texto em que Jesus fala, o texto de Lucas, ele associa o tempo dos gentios com algum tipo de opressão contra Israel. O senhor está falando que o tempo dos gentios é pregação do evangelho, o tempo de pregação é coisa boa. Então, aí que a estrutura do texto que está em Lucas também tem que se comparar com Mateus e com Marcos, né? São textos paralelos nesses evangelhos.
O Senhor Jesus está falando dos sinais das últimas coisas, devido à pergunta dos discípulos. Então ele vai utilizar, dentre outros sinais, a destruição do Templo de Jerusalém. Isso. Que no meu entendimento, a destruição do Templo de Jerusalém, ele tem 3 etapas progressivas de cumprimento. Tem uma primeira etapa que é citada, me parece, em Mateus, eu tenho a referência depois aqui, em que ele cita lá no tempo de Etíoco Epifânio, que destruiu o templo, profanou o templo com a morte, com o sacrifício de porco e tal, consagrou a Zeus, e depois ele vai falar dessa destruição do ano 70 e apontando para a grande tribulação que a igreja vai sofrer como Israel de Deus, não como igreja apenas de gentios, mas Israel de Deus, já para o final, quando próximo de voltar. Isso mais à frente vai ser... pode crer que eu vou apertar o irmão aí, a gente vai ter que entender. Então, ó, o pastor Aguinaldo vê a diferença entre tempo dos gentios e plenitude dos gentios. Já o reverendo Márcio é a mesma coisa. O pastor Aguinaldo associa o tempo dos gentios à autonomia política de Israel sobre Jerusalém, né? E o reverendo Márcio associa a pregação do evangelho ao mundo gentil. Então, opiniões bem diferentes, vai render o debate hoje. Mas e você de casa? O que é que pensa a respeito? Vamos lá. Na nossa página na internet, o vejamsó.com.br, tem uma pergunta que eu não saberia responder, mas a pergunta está lá. Vamos lá. O tempo dos gentios é... Primeira resposta. A era em que o evangelho se abre para a igreja gentílica. Segunda resposta. O tempo de dominação gentílica sobre Israel. E a terceira resposta, que foi a que eu votei, não sei, não é não, é não sei ou nenhuma das anteriores. Você já sabe, né? A última é sempre não sei ou nenhuma das anteriores. Maravilha. Votou na enquete, você está habilitado ou habilitada para o sorteio, né? Que nós vamos fazer aqui, no final do programa. Esse livro aqui é um comentário de Romanos. Mais que vencedores. Interessante, né? Um dos textos do tema de hoje é de Romanos e você ganha um comentário de toda a carta de Paulo aos Romanos, tá? Esse vai ser o nosso presente da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade. Aliás, você está sabendo que agora em agosto começam os cursos do segundo semestre lá na Grade, em qualquer unidade da Grade. Então, você precisa anotar o telefone que vai aparecer na sua tela, já está aparecendo? E amanhã, no horário comercial, você vai ligar para saber qual é o endereço mais perto da tua casa. Por exemplo, o pessoal de São Paulo vai estudar Romanos, né? No curso de análise bíblica. Nós vamos estudar Romanos juntos, aqui na Praça da Sé, toda terça-feira, tá bom? Agora, tem o curso de música, tem curso de inglês, espanhol, usando a Bíblia, tem curso de teologia, tem o curso bíblico, que está em todas as filiais, tem muito curso na grade, né? Tem até... cursos, por exemplo, um curso novinho agora, a Ana Paula vai ministrar aulas para os pastores que querem saber a respeito das leis, leis municipais ou federais que regem as igrejas, né? Então, o que eu preciso para abrir minha igreja, para não cair na mão de fiscal corrupto e tal, papá. Todo esse tipo de orientação jurídica voltado para as igrejas locais, a grade vai ter um curso para isso. É muito legal, uma iniciativa muito bacana. Então, você tem que ligar lá e se informar. 3115-0819 em São Paulo. Que legal. Esse momento é o mais bacana do programa, porque é quando a gente vai conhecer a nossa audiência, né? Você já fez a sua fotografia, já mandou para nós? Faça. Vai ter presente no fim do ano de novo, hein? Nós vamos sortear só o pessoal que mandar no segundo semestre. Então, manda a sua foto aí. Você posta a foto com a identidade, o nome, né, das pessoas que aparecem na fotografia e a cidade e o estado onde você mora. Vejam só, quem assiste ao Vejam Só, o endereço eletrônico é o facebook.com/programa Vejam Só. A primeira foto de hoje vem lá de Alagoas, em Maceió. Nós temos o Alexandre Wagner. Aí, Alexandre. Você tá elegantão, hein? Deve ser pastor, né? Em Maceió, usando gravata, pastor ou obreiro, né? Deus abençoe, Alexandre. Aqui de Caieiras, pertinho da capital paulista, Adriana Ramos. Tá aí, Adriana. Deus te abençoe. Caieiras é São Paulo ainda, né?
São Paulo, Caieiras é bairro de São Paulo. Desculpa, Adriana. Caieiras é município. Encostado em Franco da Rocha. Então tá bom. Então não estava tão errado assim. Maratrizes do Espírito Santo, nós temos o Elandro Carvalho. Tá aí. Maratrizes do Espírito Santo. Valeu, Evandro. Não, Eleandro Carvalho. Deus abençoe você, um ósculo santo aí para a sua comunidade, para a sua igreja. Pelo jeito ele cuida do som lá, olha lá. Agora no Rio de Janeiro, encomendador Levi Gasparian, o Emerson Giraldelo. Emerson Giraldelo. Finalmente consegui pronunciar o sobrenome dele. Eu estou há 2 noites sem dormir direito, está difícil, viu? Mas um ósculo santo para você, Emerson, e para todo o povo de Comendador Levi Gasparian, aí no Rio de Janeiro. Deus abençoe vocês. Do litoral paulista, e não é de qualquer litoral, né? De Ubatuba, em São Paulo, o Erasmo. Ei, Erasmo, você mora num lugar feio que dói, né? Puxa vida, já pensou? Só poluição, só trânsito. Quando é alta temporada, né? Mas já pensou morar em Ubatuba? Que bênção. Deus abençoe você, Erasmo. Aqui na capital paulista nós temos a Liliana. Ela mora em São Paulo, capital. E recebe agora o meu convite para vir assistir a gravação ao vivo aqui, já que você mora na capital. Difícil, né, Liliana? Basta combinar o dia com o João, por intermédio do facebook.com/programa Vejam Só, tá? E em Betim, lá nas Minas Gerais, a Maria Matos e o Agostinho, né? Nossos telespectadores lá nas Minas Gerais. Deve gostar muito de comer pão de queijo, né? Mas quem que não gosta? Fala a verdade. Deus abençoe vocês, viu? Maria Matos e Agostinho. Obrigado pela audiência de todos vocês. Muito bem, o nosso tema de hoje discute a frase tempo dos gentios, né? E Jesus fala disso, também o apóstolo Paulo fala disso. O reverendo Márcio, por que o senhor entende que as duas expressões remetem ao mesmo fato, né? Que é o tempo que vai durar a pregação do evangelho ao mundo? Reverendo Weber, eu entendo o seguinte, que a revelação ela é progressiva. Então, dentro dessa perspectiva de progressividade da revelação, de Gênesis a Apocalipse, eu não posso pegar uma passagem isoladamente e entendê-la fora do contexto geral das Escrituras. Então, à luz de toda a Escritura e à luz das outras narrativas, isso me parece, com certeza, dizer a mesma coisa. O apóstolo Paulo estaria, na verdade, tratando de questões de relacionamento entre judeus e gentios em Romanos, e ele mostrando exatamente esse plano redentor de Deus que se dá na história, a partir de Gênesis 3. Então, a partir de Gênesis 3, você tem Deus revelando o seu plano redentor e ampliando a revelação sobre isso. Então, quando nós chegamos nesse texto aqui, o Senhor Jesus está dando mais informações ainda sobre isso, e Paulo vai ampliar mais ainda com relação a isso. Então, eu não vejo nenhum fundamento, na minha visão, que estejam dizendo coisas diferentes aqui. E o apóstolo Paulo também reforçado, como já disse no início, pelas outras narrativas dos evangelhos. Mesma pergunta para o senhor, pastor Aguinaldo. Por que eu distingo? Por que o senhor acha que são coisas diferentes? Então vamos lá. Uma coisa importante com essa passagem, aliás, com as duas, e mais uma somada, que é a de Mateus 23, 39, é que a gente chama de passagens até que. Então são passagens que Jesus, ou no caso Romanos, apóstolo Paulo, falam de Israel e dão um prazo de uma mudança. Então Jesus em Mateus 23, 39, ele diz: vós não me vereis mais até que digais bendito o que vem em nome do Senhor. Então ali é o primeiro até que. Esse é o segundo até que, né? Jerusalém será pisado pelos gentios para sempre? Não, até que o tempo dos gentios acabe. E na de Romanos, diz: o endurecimento vem em parte a Israel até que haja a plenitude dos gentios. Por que é importante uma distinção aqui? Mesmo que as ocorrências elas sejam bem próximas. Porque o primeiro contexto, e a gente tem que ver o contexto imediato, é um contexto político.
né? Ele fala sobre Jerusalém ser pisado pelos gentios, até que o tempo dele se complete. Então, quando você pega essa expressão tempo dos gentios, você só vai poder pensar que há um período, nós não temos outro lugar na Bíblia essa expressão exata para poder comparar, mas está relacionado, tempo dos gentios, com a relação dos gentios, das nações com Israel. E quando você olha a história de Jerusalém, lembrando agora que ela vai ser destruída, depois do que Jesus disse, ela vai ser destruída no ano 70, dominada pelos romanos. Dali a pouco, século IV, ela já vai cair na mão do Império Bizantino. Mais dali a um pouco, ela já vai cair na mão dos muçulmanos de maneira geral, né? Aí várias dinastias muçulmanas, governos muçulmanos dominam ali. Tem um período que vai cair, inclusive, na mão dos cruzados, mas nenhuma desse período aí fica na mão dos judeus. E ainda você pode olhar o tempo dos gentios ainda mais atrás. Quando é que Jerusalém perde a sua autonomia? Os judeus perdem a sua autonomia. Eles perdem a sua autonomia lá no século VI, já com Nabucodonosor, quando ele vai dominar Jerusalém. A Síria não consegue, mas a Babilônia consegue. De lá em diante, nunca mais Jerusalém deixou de ser pisada pelos gentios, deixou de estar em domínio dos gentios. Cai o Império Babilônico, entra o Império Medo-Persa, mas ele vai estar sob o domínio Medo-Persa. Cai o Império Persa, entra o domínio de Alexandre o Grande, domínio grego, Jerusalém vai estar sob o domínio grego. Cai o Império Grego, vai vir o Império. Em momento nenhum da sua história, Jerusalém ela está na mão de Israel, na mão dos judeus. Então é fácil você entender que o tempo dos gentios é esse tempo de domínio dos gentios sobre Jerusalém. Quando você pega o contexto de Romanos 11, 25, aliás, Romanos 9, 10 e 11, qual é o tema dessa sessão de Romanos? É o tema a respeito da salvação dos judeus. Começa Paulo falando ali, capítulo 9, deseja a salvação dos judeus, capítulo 10, orando pela salvação de Israel. Quando ele chega no capítulo 11, ele vai dizer o quê? Que esse endurecimento que Israel teve, que resultou na salvação dos gentios, ele também não vai ser para sempre, mas vai durar até a plenitude dos gentios. Aí é interessante a gente pegar os textos de Mateus mesmo, 24, Marcos 13, Lucas 21, onde Jesus fala que um dos sinais, né, que indicariam a sua volta, o evangelho seria pregado em todo o mundo, em todas as etnias. E aí nós sabemos, por Apocalipse 5:9, que teremos representado lá na glória todas as línguas, tribos e nações. Então, é claro que essa é uma inferência, mas a inferência é que esse tempo dos gentios mencionado por Jesus tem a ver com o domínio sobre Jerusalém. E o que Paulo fala, plenitude dos gentios, tem a ver com essa salvação, porque ele está discutindo salvação, tanto que no final o endurecimento veio em parte, até que haja a plenitude dos gentios, então todo Israel será salvo. Aí então você tem a salvação alcançando a nação israelita como um todo. Ele convenceu o senhor? Não. Não, deu uma aula aqui legal. Por que ele não convenceu o senhor? Então, como eu disse, esse texto, à luz de toda a Escritura, no meu entendimento, não tem como fundamentar dessa forma. O Senhor Jesus, em Lucas, ele está respondendo a uma pergunta dos discípulos sobre a questão do templo. Eles estão lá maravilhados pela beleza do templo, e então diz que o templo será destruído, e aí eles querem saber os sinais. Quando a gente olha em Mateus, diz que é o princípio das dores, né? A ideia de uma mulher com dores de parto, e ela está ali angustiada até que, quanto mais a dor se aprofunda, mais próximo está de dar à luz. Então, o Senhor Jesus, nesse texto de Lucas, particularmente, ele vai mostrar vários sinais, como apostasia, com as guerras, perseguições, e uma delas é a destruição do templo. Então, entendo eu que esses sinais aí, e ele está falando não só, o foco do texto não é necessariamente Jerusalém, mas a vinda dele, a segunda vinda dele, porque ele vai dizer isso mais à frente. Então, o que o Senhor Jesus está fundamentando aqui são os sinais que precedem a sua segunda vinda. E Jerusalém, a destruição histórica no
anos 70, seria uma demonstração de que esse cumprimento profético do Senhor Jesus, de fato, vai se cumprir, mas que Jerusalém tipifica, na verdade, a realidade da igreja nos últimos tempos, em que ela vai enfrentar grande apostasia. Por exemplo, nós vemos essa mesma ideia de Jerusalém apontar para a nossa relação com o Senhor, quando lá em Hebreus diz que Abraão, ele andou na terra que seria dada à sua descendência, mas ele aguardava uma cidade edificada por Deus. Então nós temos essas tipificações do Antigo Testamento. Por exemplo, a peregrinação do povo apontando para a nossa peregrinação, a posse da terra apontando para a nossa posse de novos céus e nova terra. Então, essas profecias do Antigo Testamento e também no Novo Testamento, elas progressivamente vão se cumprindo, mostrando o plano redentor de Deus para com o seu povo. Tá, ok. Daqui a pouco eu faço mais. Vamos ver o que o nosso querido Zeca apurou quando perguntou sobre isso aos crentes comuns. Jesus e Paulo, eles fazem uma citação no Novo Testamento sobre o tempo dos gentios. O que seria isso, na sua opinião? Tempo de gentios? Eu não saberia te explicar. Nós somos os gentis, né? Porque, na realidade, Paulo, quando ele fala dos gentios, nós somos agraciados. Então, quando Jesus Cristo veio, né, ao mundo, veio para mim, para você. Na realidade, ele veio para os povos judeus. Só que nós somos os gentis, então nós estamos vivendo esse tempo dos gentios hoje. Olha, não sei te explicar. Aí eu não vou te saber. O que eu acho do tempo do gentio para os dias de hoje? Eu acho que hoje em dia poucos estão se fazendo isso. Ou se exerce isso. Sei, eu acho que as coisas estão bem mudadas, estão muito diferentes. Está inverso do que a palavra diz. Não que a palavra não seja a palavra, mas o humano ultimamente tem mudado muita coisa. Bom, acho que não adiantou muito ele ter ido lá, né, pastor Aguinaldo? Ele realmente se perdeu. Assim, se às vezes para teólogos já é um debate longo, imagine às vezes para a pessoa que não está habituada a lidar com esses textos, né? Eu só queria assim colocar, embora o tempo dos gentios e plenitude dos gentios possa qualitativamente ser diferente, não significa que eles são muito distantes. Mas o que dá a entender assim, Jesus fala, Jerusalém será pesado para o gentio até que o tempo deles se complete. Então, o que vai acontecer quando o tempo dos gentios se completar? O que vai acontecer? Olhando o contexto aqui, lendo num sentido literal. Vai acontecer que Jerusalém não mais será pisada pelos gentios. Vai ser dominada por quem? Vai ser dominada pelos judeus. Essa é a razão de muitos entenderem que 67 esse tempo se cumpre. Então assim, a gente entende, acabou o tempo dos gentios mencionado por Jesus, o que acontece? Israel ganha o domínio ali na terra. É o óbvio, é o sentido básico do texto. O que acontece quando termina a plenitude dos gentios apontado por Paulo em Romanos 11:25? Quando termina essa plenitude dos gentios, então todo Israel será salvo. Então resulta em salvação. Então você tem aqui um domínio político e uma conversão nacional. Né? No capítulo 11 você tem a conversão nacional e no capítulo 21 de Lucas você tem a autonomia política plena, digamos assim. Né? Tá, mas isso só se você entender que Israel ali é Israel literal. Certo? Onde? Hã? Onde? De Romanos 11? Mas aí entra aquela coisa. Como nós vamos entender que não é Israel literal, a seção Romanos 9:3, Paulo fala, ele está falando, ele fala assim, dos meus compatriotas segundo a carne. Então eu só posso entender que ele está falando de Israel físico. Quando ele pede oração, a minha oração por Israel, capítulo 10:1, é pela sua salvação. Só pode ser em favor do Israel nacional. Não pode ser do Israel dos judeus que já reconheceram Jesus como Messias, tem que ser do Israel que não é salvo. Não estaria pedindo oração pela nação de Israel. Só pensar assim, reverendo, que quando você lê o Antigo Testamento, era bem claro a era messiânica envolvendo os judeus. Quando Jesus vem, não foi isso que aconteceu. Uma parte dos judeus reconheceram como Messias, mas a grande parte não houve uma conversão nacional. E nós pensamos que ele veio para Israel. Ele veio para o que eram os seus não receberam. Então é óbvio que em algum lugar das Escrituras tinha que explicar, e agora? Israel não recebeu
plenamente como deveria. Isso vai acontecer quando? Aí é onde Paulo vai. Quando é que isso vai acontecer? Aí ele explica, quando chegar na plenitude dos gentios. Ele não explica o sentido da expressão, mas se tomarmos a ideia de que o Evangelho, Jesus disse, tinha que chegar a cada etnia, é óbvio entendermos que plenitude dos gentios é quando chega em todas as etnias, né? Tá, agora, reverendo, o senhor diz, na sua interpretação desses mesmos textos, que os dois textos falam da abertura do Evangelho para as nações. Então, o que é que vai acontecer, né, no momento em que terminar o tempo da plenitude dos gentios? Qual é o próximo passo? Segundo o pastor Eguinaldo, é a conversão a Israel. E para o senhor? Como eu disse na primeira fala, a revelação é progressiva e Paulo diz a mesma coisa de forma mais ampla. Quando ele fala lá em Romanos 11, 25, que chegar à plenitude dos gentios e depois todo Israel será salvo, eu concordo que ali todo Israel é etnia, Israel. Porém, não todos os que pertencem à nação de Israel, mas aqueles eleitos dentre a nação de Israel que a representará depois que todos os eleitos dos gentios forem salvos. Então, os gentios que foram salvos e esses que serão salvos dentre a nação de Israel formam a igreja de Deus. Porque a igreja, e eu tentar aqui ser mais claro para que todos que estão assistindo possam entender melhor a minha posição, a questão é a seguinte: a igreja, ela começou com o remanescente santo de Israel. Começou em Jerusalém, em Atos capítulo 2, começou com a conversão de judeus. Então isso é para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Em Isaías, por exemplo, capítulo 6, verso 13, diz que ficaria apenas o toco, a santa semente. Isso. Então, lá em Atos capítulo 2, a igreja começa em Jerusalém com a conversão de judeus. É o remanescente santo, é o toco. E o apóstolo Paulo diz que os gentios foram enxertados nesse toco. É que está lá em Romanos, do capítulo 9 ao 11, vai trabalhar essa ideia aí. Então, se a gente pegar a dinâmica de Atos dos Apóstolos, é a mesma coisa. Você vai pegar lá, a igreja começa em Jerusalém, ela vai Samaria, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Confins da terra termina lá em Romanos 28. Não literalmente o confins da terra, mas a igreja, até aquele momento, ela pregou até onde foi possível. E nós continuamos a pregar esse evangelho às nações. Então, o que Paulo diz lá em Romanos 11, ele amplia mais o que Jesus diz aqui, mostrando que a igreja, ela vai alcançar os gentios. Então, quando alcançar todos os gentios das nações, que são os escolhidos das nações, então ele vai agora alcançar, através da igreja, os eleitos de Israel, da nação de Israel. Se a gente olhar no Antigo Testamento, nós não temos todo Israel. Por exemplo, o Israel que Terra Prometida não é todo Israel. Morreram de 20 anos para cima, morreram no deserto. Então não é todo Israel, mas como entrar de 20 anos para baixo, com exceção de Josué e Caleb, representa toda a nação. Toda a nação de Israel, ela teve herança na terra, não toda, a tribo de Levi não teve. Mas a representatividade por meio da maioria ali, então mostra que toda a nação de Israel teve a posse da terra. O que eu quero demonstrar é que todo Israel não é todo cidadão de Israel, mas é uma grande massa no final de hebreus serão salvos. E formará a igreja. Está se referindo a uma nação convertida. Não a nação toda, mas pessoas da nação, de uma etnia, que Israel. Porque, na verdade, no meu entendimento, Deus nunca intencionou trabalhar exclusivamente com a nação. Ele quis formar um povo para si. Ele formou um povo para ele lá no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo mesmo cita o caso lá de Elias, quando ele pensava que todos haviam abandonado o Senhor, e Deus disse que havia um remanescente, 7.000 que não haviam se dobrado. Então, mesmo lá no Antigo Testamento, nós temos Israel, a nação, quando Deus trabalhava com a nação de Israel, nós temos ali que nem todos de Israel pertenciam ao Israel de Deus. Nem todos eram de fato filhos de Abraão, nem todos criam na promessa. Nunca foi toda a nação. E nem será toda a nação no final. Como também não é toda a igreja que faz parte desse reino. Então, mas tá. Sim. O senhor concorda com isso, pastor? Não. Mas porque eu acho muito deficiente essa visão de que quando Paulo diz assim que quando chegar a plenitude de Israel, quando chegar a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Eu sempre falo assim, todo Israel, o que é todo Israel? É todo Israel. A gente precisa entender que quando o Messias viesse, a ideia é que o Messias, que toda a nação se voltaria para o
Isso era o natural. Assim como Davi foi o rei de todo Israel, seria de todos ali. Quando se assume assim, quando chegar a plenitude dos gentios, todos os judeus eleitos serão salvos, é meio complicado, que era mais ou menos você dizer assim, isso não é mistério, para começar não é mistério nenhum, né? Assim, quando chegar a salvação, todos os eleitos serão salvos. Claro que os eleitos sempre vão ser salvos. Ali é uma referência ao Israel como um todo, como nação. Quando o Messias vem, ele não vem para uma parcela de Israel. A ideia era todo Israel se voltar para ele, né? Isso não aconteceu. Isso que ele está colocando é o que chama a doutrina do remanescente. Realmente sempre houve, dentro da história de Israel, aqueles que realmente eram fiéis, até nos piores momentos. Você tem lá no livro de Juízes, que dá até vontade de chorar quando a gente lê o livro de Juízes, você tem lá a história de Boaz e Ruth, que você encontra pessoas a Deus. Na época de Elias você tem. Paulo diz assim também, agora ficou um tempo, nesse tempo da graça, ficou também um remanescente. E em toda a história da igreja sempre houve judeus convertidos aqui e acolá. Esse tempo que nós estamos vivendo hoje, século 21, 2021, é o momento que talvez nós tenhamos um número maior de judeus se convertendo. Muitos judeus têm entendido que Jesus é o Messias que eles estavam aguardando. Mas ainda assim, isso não preenche esse texto quando ele fala, quando chegar a plenitude dos gentios, quando ela terminar, quando chegar, então o endurecimento de Israel vai acabar. Então, assim, o endurecimento de Israel veio em parte, ou seja, o endurecimento parcial, porque tem judeu que não está endurecido, só que esse endurecimento parcial de Israel vai acabar. O que nós temos hoje é endurecimento parcial, tem judeu sendo salvo. Agora, diz que quando chegar a plenitude, esse endurecimento parcial vai acabar. O que significa o fim de um endurecimento parcial? Significa que você não vai ter mais judeus endurecidos e eles vão reconhecer em Jesus o seu Messias. Você pode pegar um paralelo em Zacarias 12:10, que diz assim, derramarei sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, e chorarão como quem chora por um unigênito e prantearão como quem pranteia pelo primogênito. Nesse momento, você tem Israel reconhecendo em Jesus o seu Messias. Então, aqui a distinção é essa. O que aconteceu com Israel não é uma situação permanente. O endurecimento deles parcial não é permanente, vai durar até a plenitude dos gentios. Então, a hora que acaba esse endurecimento parcial, ocorre uma abertura e um reconhecimento que Jesus é o Messias de Israel. Deixa eu só complemento aqui, eu acho muito interessante, talvez uma das histórias bíblicas mais maravilhosas e que ilustra isso, é a história de José. Porque José, ele vai ser rejeitado pelos seus irmãos, ele praticamente vai ser morto pelos seus irmãos, né? Só não foi morto porque dava mais lucro vender, não deixa alguém interferiu, mas no coração dele foi morto. E foi considerado morto durante muito tempo. O que acontece com José? Ele se torna o governante do Egito, ele inclusive recebe o nome Zafanate Paneia, né, o salvador do mundo, e se torna importante ali entre os egípcios. Acaba a história aí? Não. A história só acaba naquele momento em que os irmãos dele o reconhecem, ele se revela para os irmãos dele. Então isso é o que Paulo está dizendo. Vai chegar o momento em que essa situação de endurecimento, esse não reconhecimento de Jesus como o Messias esperado vai terminar para a nação de Israel e ele reconhecer ele como o seu Messias. Bom, no próximo bloco, a gente vai ter que tratar de umas questões mais delicadas e difíceis. Por exemplo, foi dito aqui do endurecimento. Esse endurecimento veio da parte de Deus? É Deus que não quer que os judeus se convertam? Deus não quer que alguém se converta? Como é que funciona isso? E outra, o que tudo isso tem a ver com o nosso aperfeiçoamento como crentes? Como eu disse no primeiro bloco, né? A Bíblia foi escrita para me fazer um servo ou uma serva melhor. O que a plenitude dos gentios tem a ver com isso? A gente volta já. Hoje é dia do Vejam Só Que Coisa, eu estou doido para saber. Aliás, eu tenho uma contribuição
para dar para o Vejam Só Que Coisa e esqueci de mandar. Você não pode esquecer, você tem que postar lá no facebook.com/programa Vejam Só, para a gente poder aproveitar aqui. Vamos ver o que o Zeca vai trazer para nós hoje. Sejam bem-vindos, meus amigos. Mais uma edição do Vejam Só Que Coisa prontinha para você. Estamos vasculhando as informações perdidas pela internet para levar a você na sua casa. Exatamente isso. Aqui o sucesso é feito por aquelas notícias que não foram mostradas. Mas agora, aqui nós somos bem democráticos e por isso contamos com a sua ajuda. Olha o nosso endereço aqui na tela. Você entra lá e deixa a sua colaboração. Ouviu alguma coisa na internet? Ou de repente aí na sua cidade, na sua rua, sei lá, coloca lá. Não esquece de junto mandar uma foto ou um vídeo. Aí vamos selecionar para mostrar aqui no nosso quadro. O importante é você participar e não ficar de fora. Bom, hoje vamos mostrar as aventuras de um pequeno gato em uma grande cidade do mundo. Vejam só que coisa. Aqui no quadro já contamos histórias de muitos animais, inclusive de pequenos felinos. Mas a nossa história de hoje envolve um pequeno gato perdido em uma cidade. Vamos rodar aí as imagens que chegaram para a nossa produção. Observe que a câmera está localizada num painel de um carro que está parado, provavelmente esperando o farol abrir. Veja que o movimento é intenso na avenida à frente. Observe também que no canto direito da imagem temos um pequeno felino. Olhe direito, porque ele é pequeno mesmo, viu? Se você não olhar direitinho, é capaz de nem perceber que esse pequeno animal está ali. Ele parece perdido e deseja atravessar a avenida. Olha que ele anda até o meio da rua, mas o movimento intenso dos carros não deixa que nosso pequeno amigo complete a travessia. De repente, o movimento diminui. Parece que o farol fechou. Aí o gato resolveu atravessar. Olha que, apesar do perigo, esse pequeno mostrou que é muito esperto, hein? Na sequência das imagens, aparece o nosso herói, da vida real. É assim mesmo, sem capa ou superpoderes. Ele aparece montado em sua bicicleta e vai ao encontro do nosso pequeno felino e resgata o animal, levando-o até a calçada, livrando assim do perigo de um atropelamento. Observe que logo nas imagens o farol abre e o carro que está fazendo o vídeo segue em frente, deixando o ciclista, super-herói e o gato para trás. Ao que tudo indica, o gato foi salvo e passa bem. Tudo isso aconteceu na cidade russa de Rostov, ou pelo menos algo parecido com isso, né? De repente, se tem algum russo vendo aí, manda a pronúncia certinha aqui do nome da cidade, já vai ajudar bastante. Bom, deixando o meu russo para lá, mais uma história bem bacana, né? Tá vendo só? Ainda temos espaço para boas atitudes no mundo. Mas para isso, precisamos da sua ajuda para mostrar. Já temos o espaço, agora falta o conteúdo. E você, meu amigo, pode fazer parte dessa corrente do bem. Manda para cá a sua história, aqui para o nosso Facebook, ó o endereço aqui, ó, já na sua tela. Depois de postar lá, o restante fica comigo. Eu vou olhar e preparar com carinho a próxima edição com a sua participação. Por isso, não demora, manda logo a sua contribuição. Olha, eu vou indo nessa, direto para o computador, para ver a sua história, hein? Fui! Até a próxima! Até, Zeca. Me lembra que eu tenho que mandar a minha contribuição também. Não é tão bacaninha assim, mas vai chamar a atenção para chuchu. Descobri, por acaso, lendo um texto de Isaías, se não me engano, Isaías 25. Aí tinha lá, eu estava lendo na tradução brasileira, e tem um troço lá que é... Eu quase tive um susto quando eu li lá. Falei, bom, então, eu vou pesquisar, achei um vídeo muito bacana. Eu vou mandar aqui pro Vejam só que coisa. Baseado em Isaías 25, hein? Olha só. Bom, Reverendo Márcio William Chaveiro, ele é ministro da Igreja Presbiteriana Conservadora. O senhor vai explicar para nós. Que história é essa de endurecimento? O senhor falou que o tempo dos gentios é abrir para a pregação do Evangelho. Então Deus abre o tempo do Evangelho endurecendo as pessoas? Ele não quer que as pessoas se convertam? No Antigo Testamento, a nação de Israel ela foi exortada constantemente pelos profetas para que ela pudesse cumprir a vontade de Deus. Deus fez uma aliança com o seu povo e eles desobedeciam essa aliança e por muitas exortações feitas pelos profetas, eles foram alertados de que se eles continuassem desobedecendo conforme Deuteronômio 28, eles seriam punidos pelo Senhor. E nós temos que eles, no Antigo Testamento, eles
desobedecendo a Deus e o Senhor permitindo o cativeiro para demonstrar a sua correção sobre a nação de Israel, até o ponto de chamar que é não meu povo. E aí, então, quando nós chegamos no Novo Testamento, esse endurecimento continua ao ponto de negar o próprio Cristo, de o crucificar. Então, o auge desse endurecimento, dessa rejeição à vontade de Deus, é a negação do Cristo. Então, esse endurecimento, embora seja da responsabilidade da nação de Israel, está dentro do plano redentor de Deus, que com isso, então, agora o remanescente fiel da nação de Israel sempre permaneceu fiel, então, sempre houve pessoas salvas dentro da nação de Israel, mesmo no período de endurecimento, mas esse toque, essa santa semente, como eu já disse, ela será a base para que a igreja, os gentios sejam enxertados. Aliás, são 3 figuras que o apóstolo Paulo usa aqui em Romanos 11, que é o remanescente fiel, no verso 16, que ele fala da santa raiz, que são esses judeus convertidos que formam esta base, esse toco, a santa semente. Ele fala do enxertamento, aí de ser enxertados os gentios, aí a oliveira brava, ele fala de ser enxertado nesse toco, aí conforme já diz também lá em Atos, vai mostrar a igreja pregando aos gentios, inclusive causando até dificuldade entre os judeus, entre os apóstolos. Um concílio foi feito em Jerusalém para discutir a questão da circuncisão, e muitos debates teológicos ocorreram dentro da igreja, a questão da circuncidar ou não circuncidar, essa convivência aí. E Paulo diz depois de Israel sendo enxertado novamente, no mesmo capítulo 11, ele sendo enxertado, que aí ele vai dizer todo Israel. Eu entendo a posição do pastor Aguinaldo, e nós partimos de pressupostos diferentes. Então é natural que, dentro dos pressupostos que o irmão defende, entenda que todo Israel é literalmente todo Israel, questão de literalidade. Qual que é o pressuposto do irmão? É que há uma tipificação aqui, uma representatividade. Todo Israel não é todo indivíduo de Israel, mas são pessoas, é uma grande massa de eleitos dentro da nação de Israel que serão alcançados. Tá. Mas isso também não tem lá grande significado. Mas o senhor não esclareceu de onde veio o endurecimento. É a pessoa que se endurece, Israel se endureceu porque quis, ou Deus que quis que Israel se endurecesse? No capítulo 9 de Romanos, Paulo vai falar sobre isso. Ele vai dizer sobre a eleição. E ele vai mostrar que Deus endurece a quem ele quer e ele tem misericórdia de quem ele quiser. Aí entra na questão da predestinação, que é, lógico, tudo é vontade de Deus. Nada foge ao seu domínio, aos seus decretos eternos. Mas isso não elimina a responsabilidade humana. Esses são 2 paralelos que caminham juntos. Então, Deus faz executar a sua vontade sem violentar a vontade humana. Então, o endurecimento da nação de Israel se dá pela sua incredulidade. Agora, por exemplo, o Senhor Jesus diz lá em João 10 que diz para os fariseus, vocês não me seguem, não me ouvem, porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Então, a questão é, aqueles que o Senhor, aí é outro tema, né? Aqueles que o Senhor decretou salvar na eternidade, eles vão ouvir o Evangelho, porque Deus vai transformar os seus corações para ouvir. Agora, aqueles que rejeitam porque eles estão na natureza corrompida pelo pecado, rejeitam pela sua própria vontade, são escravos do pecado, conforme Paulo também diz em Romanos capítulo 6, e esses são transformados em servos de justiça, aqueles que o Senhor alcança. Então esse assunto, ele se desenvolve na carta aos Romanos. Paulo diz lá no capítulo 3 que tanto os judeus como os gregos, eles estão debaixo do pecado. Aí ele vai desenvolver isso em toda a carta, mostrando que a eleição ela vai ser efetivada, ela vai ser atuada naqueles que o Senhor elegeu por toda a eternidade. Mas só uma conclusão aqui do assunto. Então, o endurecimento da nação de Israel, para esclarecer o que eu estou dizendo, se dá pela responsabilidade da nação de Israel, não de toda a nação, mas da grande parte da nação, de rejeitar o Messias, de rejeitar o Senhor Jesus. Mas eles rejeitaram porque quiseram rejeitar? Sim. Pastor, essa é difícil, até porque envolve realmente essa visão toda. Mas sempre olhar essa tendência rebelde de Israel, e reconhecidamente de Israel. Aí eu acho que a gente tem que evocar o sermão de Estevão, né, quando ele fala, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então, de alguma maneira que está bem clara a responsabilidade
de Israel nesse aspecto. E por outro lado também, que nós não podemos negar, essa ação de Deus, que fazia parte do plano de Deus, esse endurecimento para que o evangelho chegasse aos gentios. Aqui uma coisa muito interessante, quando ele fala, quando ele faz da teologia da oliveira, que a gente chama, né, os gentios são encaixados não por causa dos judeus eleitos, mas por causa dos judeus que foram arrancados, ou seja, por aqueles que se endureceram, foram endurecidos. Os dois termos aparecem, eles se endurecendo e eles sendo endurecidos, né? Então, em parte, uma visão sinergista, em parte, um coração rebelde, uma cerviz dura, uma visão que não quer... Uma questão que é muito complicada. Quando a gente lê esse texto de Romanos, né, Romanos 11, Paulo está falando assim, ó, foi bom que Israel fizesse isso porque os gentios foram alcançados. Eu não consigo entender qual seria a dificuldade de os gentios serem alcançados se Israel tivesse recebido o Messias. Eu sei assim, os judeus messiânicos, eles brincam muito com isso. Aí eles falam assim, se os judeus tivessem aceitado o Messias, eles não iam dividir o Messias com ninguém, né? Eles fazem de uma maneira de brincar. É diferente de entender o que está por trás disso, mas nós sabemos, quando você pega o plano de Atos, você verifica que a coisa é assim, né? O Paulo chega lá na sinagoga, ele prega, uma parte dos judeus escuta, os gentios que visitam a sinagoga, ou que são prosélitos, você vê que eles estão sempre abertos. E aí você tem aquele grupo de judeus que, além de não aceitar, ainda expulsa e vai contra. E aí onde volta para os gentios. Então esse é um processo muito comum. Agora também eu acho que isso já evoca o seguinte, esse endurecimento aconteceu, às vezes houve a responsabilidade deles, há um plano de Deus por trás disso, mas isso também já mostra que isso não é permanente, que era uma forma de alcançar os gentios. E aí também, o próprio texto, de uma maneira geral, de Romanos 9, 10 e 11, ele mostra essa necessidade de uma reconciliação geral dos judeus que ainda não aconteceu, mesmo com o remanescente salvo. Quando ele diz assim, se a queda deles representou a salvação dos gentios, quanto mais a sua plenitude, né? Então, se na sua queda, da sua ressurreição, eles abençoaram o mundo com salvação, a sua reconciliação vai ser a vida dentre os mortos. Então, você vê que o texto inteiro, ele trabalha com essa ideia de que Israel deveria ter como um todo reconhecido o Messias, não aconteceu, ficou um remanescente, houve endurecimento parcial que vai acabar quando entrar a plenitude dos gentios, e aí os judeus como um todo se convertem, e aí é onde você tem a bênção maior sobre as nações. Outra também nós temos que pegar esse texto de Romanos 11, 25, se não me engano, no versículo 27, onde ele vai dizer que os judeus, eles são inimigos por causa de vós, mas amados por causa dos patriarcas, porque o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então você percebe assim, ainda continua esse vínculo especial de Deus com a nação, com a descendência física de Abraão, por causa do amor aos patriarcas, né? Porque Deus não volta atrás na sua palavra. Como é que fica para um sistema hermenêutico em que Israel não é diferente de nenhuma outra nação, que é o sistema que o irmão aborda, né? Não seria já o caso de a gente rever isso? Porque tudo bem, quando o sistema foi construído, Israel não existia há muitos séculos, mas agora ele existe. Seria a hora de fazer uma reforminha nisso aí, não é não? Eu entendo que é preciso olhar toda a Escritura. Quando a gente olha em Gênesis capítulo 3, eu vou tentar aqui ser o mais breve possível, Gênesis 3,15, a promessa da vinda do Redentor, a semente da mulher, que é o Senhor Jesus. E aí então nós vemos no capítulo 4, Abel, conforme Hebreus 11, que crê na promessa. Nós vemos depois no capítulo 5, os descendentes de Sete, que de Enos começam a invocar o Senhor. Capítulo 6, nós vemos lá Noé, que andava com Deus. Todos eles criam na promessa, conforme Hebreus 11 vai interpretar. Depois nós vemos no capítulo 9, algo muito importante que talvez nos ajude a entender, que é quando Noé ele vai abençoar Sem. E aí ele fala que as tendas de Sem vão cobrir Jafé. Então ali nós já temos uma promessa de um alcance aos gentios através dessa semente santa que precede Israel, mas vai dar origem à nação de Israel posteriormente. Depois nós temos com Abraão,
isso sendo expandido do capítulo 12, 15, 17, lá de Gênesis. E aí é todas as nações, ou seja, nós temos essa progressão no Antigo Testamento. Quando chega lá também a promessa a Davi, também é a mesma coisa, das nações. Quando Jacó vai abençoar Judá, ele fala também com respeito ao Senhor Jesus. Então, em toda a Escritura vai se desenvolvendo isso, apontando para o Senhor Jesus, que vai, através dele, essas tendas vão sendo aumentadas. Quando chega Amós, por exemplo, 9, vai falar a tenda caída de Davi vai ser reedificada, interpretada lá por Tiago em Atos capítulo 15, como sendo esse alcance aos gentios através da nação de Israel. Então, a nação de Israel, no Antigo Testamento, ela foi um agente de Deus, mas ela falhou no propósito de alcançar outras nações. Porque se a gente olhar os Salmos, eles falam de alcançar outras nações, falam de anunciar o Evangelho às outras nações. Salmo 96 e outros tantos salmos falam sobre isso. A nação de Israel não obedeceu, embora nós temos no Antigo Testamento gentios sendo alcançados, não em grande quantidade. E aí você vê um paralelo que eu acho interessante, que no Antigo Testamento você tem Deus trabalhando com a nação de Israel como agente do seu reino e alguns gentios sendo alcançados. Agora, no Novo Testamento, você tem a igreja pregando o evangelho e alguns judeus sendo alcançados. Só que vai chegar um momento em que vai ter uma plenitude também dos judeus no final para cumprir. Paulo diz em Gálatas, eu acho que Gálatas ele vai esclarecer muito bem isso, que Paulo vai dizer que é o Israel de Deus. E eu não consigo, eu até gostaria que as pessoas que estão assistindo lessem Gálatas. Porque Gálatas, Paulo vai interpretar justamente isso, mostrando esse cumprimento do plano redentor de Deus, de alcançar as nações, mas o remanescente santo, os gentios e Israel, os eleitos de Israel, formando um só povo. Em Efésios capítulo 12, Paulo diz que a parede de inimizade foi destruída, formando um só. De ambos fez um. Então eu entendo que todas essas passagens e mais outras, elas vão mostrar exatamente isso. E outra questão que eu acho bem importante, é o Novo Testamento que interpreta o Antigo Testamento. Então, a minha limitação hermenêutica, ela vai até onde o Novo Testamento me permite ir. Eu não posso ir além disso. É ele que vai me dar essa luz. Mas onde é que o Novo Testamento diz que Israel ia sumir do mapa? Não diz. Termina falando na Nova Jerusalém. Eu também sou presbiteriano. Sim. Eu tenho usado esse espaço aqui para levantar essa bandeira. Não só nisso. A gente vai completar 500 anos de reforma e vai lembrar muito uma frase que nunca foi observada. Igreja reformada sempre se reformando. Quando foi que ela foi reformada de novo? Me fala. Não foi. Quando que ela reviu algumas coisas? Mas não vai rever nunca. Né? E por quê? Porque a gente gosta do jeito que é, mas quando os reformadores instituíram o sistema teológico muito sadio que a gente vive, não há dúvida disso, eles sabiam que os tempos iam mudar, e por isso eles mesmos levantaram a bandeira. A gente precisa continuar se reformando. Né? Israel não existia. Então, eu me meto lá na mente de Agostinho e depois de Calvino. Seria assim, muito complicado eles, sem uma inspiração muito forte do Espírito Santo, enxergarem o papel escatológico de Israel no século IV para Agostinho e 16 para até Calvino. 16, era difícil. Impossível. Agora, o que acontece, o que muita gente não sabe que acontece, a gente sabe que Lutero, ele tinha uma mente muito antissemita. Um dos livros dele, infelizmente, que é o dos Judeus e Suas Mentiras, que ele publica em 1543, é um livro muito forte em que ele ataca os judeus. Né? Esse livro foi, aqui para tristeza nossa, publicado por Hitler, divulgado na época do nazismo. Então, é triste. Só que os puritanos, e aí é algo que eu acho que precisaria ser resgatado, os puritanos, já no século XVI, eles começam a ler a Bíblia e começam a divulgar a ideia de que o povo judeu vai voltar para a sua terra. Então, você pesquisar lá Henry Finch, você vai ser um dos primeiros do século XVI que fala isso, inclusive pagou um preço muito alto, que o rei da Inglaterra não gostou do que ele escreveu. Mas o que vai acontecer? E muitos puritanos, à sua maneira, vão falar várias vezes desse retorno dos judeus para a sua terra. Então, eles já começam a ver a coisa de uma maneira diferente. Aqui, pegando o gancho, reverendo, eu acho assim, tem o Louis Berkhof, que é um teólogo bem conhecido, Teologia Sistemática dele, publicada em 1946, parece, dizia lá que não haveria novamente uma nação de Israel.
porque não havia nenhuma utilidade para isso e nenhuma base nisso nas Escrituras. Vai falar isso em 46, 48 a nação renasce. Então, às vezes, é preciso sim rever algumas coisas, e que eu acho que, assim, no geral, hoje já muitos, eu li um texto sobre escatologia na segunda metade do século XX, já muitos já começam a rever. Mas né? tem que rever. Tem que ver. Só um detalhe, eu acho interessante que foi colocado. No meu entendimento, a Igreja Reformada sem reformando é um retorno à palavra sempre. Claro. Esse é o princípio. Aliás, a Confissão de Fé de Westminster diz que nenhum concílio, nenhuma ideia, nenhum pensamento particular está acima da autoridade das Escrituras. Então, eu entendo que acontecimentos históricos, eles não servem como interpretação das Escrituras, mas a Escritura interpreta a história. Concordo que muitos, de forma errada, motivaram até um sentimento ruim para com os judeus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 11 que os gentios não deveriam ter presunção em relação ao que ele estava falando, não deveriam se orgulhar, mas também os judeus também não poderiam se orgulhar disso, é tudo pela graça. Eu entendo que a igreja precisa aplicar esse plano da redenção no seu trabalho evangelístico, pregar aos judeus, mas não mudar a sua teologia, com a minha convicção que eu estou tendo aqui nessa posição, mudar naquilo em que a Escritura não está ensinando. Essa é a minha convicção. Não, eu não estou defendendo o dispensacionalismo, eu já fui dispensacionalista e não sou mais, mas também não consigo ser amilenista. O amilenismo foi um sistema construído em cima, o senhor fala assim, a história não interpreta a Bíblia. É uma regra que a gente não observa. Por quê? Porque nós somos frutos da história. Só posso dar um complemento? Não tem como você sair da história, sair do seu contexto. Mas olha... Por que Lutero pensava do jeito que pensava? Porque por causa da história que ele viu. Não, mas outra coisa que a gente tem que colocar em pauta é que muito antes do renascimento de Israel, aliás, antes dos judeus começarem a voltar para a terra, os puritanos e outros já estavam lendo a Bíblia e dizendo que isso ia acontecer. Então não foi quando eles voltaram que eles começaram a falar a respeito disso. Tudo bem. Então aí não foi história influenciando a Bíblia, foi ao contrário, foi uma teologia que entendia um papel posterior para Israel, que se mostrou concreta, que se mostrou a história real. deu uma chacoalhada. Reverendo Weber, só um detalhe. Eu concordo que a história ela tem grande influência na nossa percepção. A Confissão de Fé de Westminster diz que o Papa é a besta. Então, e no contexto em que eles estavam, demonstrava isso mesmo. Tudo bem. E nós temos as nossas próprias influências no nosso tempo, que às vezes nos impedem de ver certas coisas, e talvez gerações futuras vão nos denunciar, vamos dizer assim. Mas o que nós precisamos sempre focar é o que o texto diz. Eu particularmente, nunca gostei muito, como irmão, desse negócio de milenismo, pré, pós, eu nunca gostei. A minha esposa ficava me cobrando de estudar isso. Mas eu vou dizer aqui como que eu me tornei um amilenista, embora eu não estou dogmatizando a posição. Eu me tornei estudando a teologia bíblica. Quando eu estudei e estudo a teologia bíblica, e eu fui ler as definições, porque eu nunca quis ler, poxa, é assim que eu penso, e encaixou para mim. Então eu não fui envolvido pelos pressupostos teológicos que me levaram a isso. Eu primeiro vi a revelação toda, e essa é a minha posição. Então eu não vou dogmatizar. Você vai ter escritores como Paul Robertson, por exemplo, ele vai respeitar a posição de dispensacionalista, ele é aliancista, ele é milenista, mas ele vai reconhecer que dificuldades mesmo que existem entre as posições. Todos os sistemas ninguém pode dogmatizar uma posição. É que eu acho que o peso bíblico com relação a Israel, ou seja, você tem respaldo bíblico, você tem posicionamentos dos puritanos, e isso de repente se tornou uma coisa concreta. O que eu sempre vejo assim, você sempre teve essa linha, você tinha a linha que dizia, não, Israel ainda há um papel para ele, vai renascer, vai ter uma conversão nacional. Você tinha outra linha, não tem mais. Aí Israel renasceu, eu acho que você tem que começar a pensar nas coisas. É mais ou menos o que aconteceu com aquela teologia liberal que dizia que o mundo estava melhorando. Aí vem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, opa, vamos rever, porque não está batendo, né? Que melhorou aqui. Bom, quanto tempo eu tenho ainda? O Cleiton Vilas Boas, de Franca, em São Paulo. A expressão tempos dos gentios refere-se ao longo período no qual o governo do mundo tem estado nas mãos dos gentios. O governo do mundo, o qual começou com a destruição de Jerusalém no ano 588 a.C., quando Babilônia e não Jerusalém, e os gentios e não os judeus passaram a ser o centro e trono do governo terreno. Daniel 2, 37 e 38. O fim desse período será marcado pelo julgamento que o Senhor trará pessoalmente sobre o poder gentio e a transferência do governo da terra para Jerusalém para os judeus.
trata-se da época da volta do Senhor do céu. Ô Cleiton, mas aí que está. O mundo sempre foi governado pelos gentios. Israel nunca governou o mundo. Leu aí. A questão é Jerusalém. A questão é. Israel nunca governou o mundo. Você tem um momento de plenitude de Israel. Talvez em Salomão. Daí que também não era tanto assim. Um reino maior. Não sei, né? O Sandro, de São Paulo, vai interpretar a estátua do rei Nabucodonosor. E mostram 5 características que representam os 5 reinos mundiais que dominariam o leão alado, que é o Império Babilônico, a cabeça de ouro, o urso com 3 costelas na boca, que é o Império Medo-Persa, peito, braço de prata, que é o leopardo de 4 cabeças e 4 asas, que é o Império Grego, e o ventre de bronze, que é o Império Romano. Pernas de ferro, é um monstro com fortes garras e dentes de ferro, 10 chifres e um pequeno chifre que sobe por último e tal. Bom, ele diz assim, o 5º e último império mundial é o dos 10 dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor com um pequeno chifre que é o anticristo, o rei dos últimos 7 papas, e aí acaba o espaço aqui, e quem imprimiu não viu isso, né? Eu não leio antes, olha só que coisa, Bom, vamos lá, o que mais? Luiz Carlos Razora, da Praia Grande, em São Paulo. Os contextos dessas passagens bíblicas são diferentes. Em Lucas 21, 24 se refere ao fim dos tempos, onde haverá um tempo determinado por Deus para que Jerusalém seja pisada pelos gentios, que se submeteram às ordenanças do anticristo, atacando o povo de Deus. No caso, o povo de Deus é bom. Em Romanos 11, 25 se refere quanto ao plano de salvação dos gentios, pois foi necessário que houvesse a incredulidade de Israel, para que os gentios, pela sua credulidade, alcançassem a salvação, onde há também um tempo determinado por Deus para que os gentios, por meio da fé, possam ser salvos. É aí que está. Eu não entendo por que Israel tinha que rejeitar. Eu não sei. Mas o nosso tempo está chegando ao fim. O senhor quer terminar? Não, eu quero terminar dizendo que Deus sempre quis formar um povo para si e não necessariamente uma etnia para si. E a nação de Israel, ela foi usada por Deus, da etnia de Israel, para ele formar um povo segundo a promessa, e das outras etnias, que são gentios, também formar junto com esse remanente, reafirmando aqui, um povo para si. Então, o plano de Deus, o plano redentor de Deus, que vai se desdobrando na história, desde Gênesis 3, é exatamente através de Cristo como mediador, formar para si um povo e restaurar o reino. Essa é a visão que eu tenho da Escritura como um plano de redenção. O foco é o plano da redenção. A história é o palco de Deus, onde Ele manifesta a sua graça. Tá bom. Levando aqui até, não sei se ainda vai ter alguma pergunta, mas o tempo acabou. A questão do aspecto prático disso, né? Eu vou falar assim um texto do Martin Lloyd Jones, que eu li recentemente, num livro muito bom que ele comenta Abacuque, chamada Do Temor à Fé. Ele fala uma coisa assim, muito interessante. Ele fala assim que às vezes a gente tem a impressão que a Bíblia é um livro que vai falar que Deus só é glorificado na salvação, mas Deus é glorificado em tudo aquilo que Ele faz, que a Bíblia revela o plano de Deus como um todo. Então, onde esse aspecto de Israel contribui para a minha fé, para o meu crescimento? Para mim, contribui de uma forma fantástica, porque eu vejo Deus como o Senhor da história. Ele dizendo que algo ia acontecer e aquilo se cumpriu. E como eu estudo a história, gosto da história de Israel, você vê que até mesmo os judeus, em muito eles resistiram. Quem vai liderar politicamente o movimento de retorno à terra era justamente os judeus assimilados que se negavam a assumir a sua judaidade. No final das contas, foram eles que lideraram o retorno à terra, que eles viram Deus é Deus, né? Então, você vê que Deus é Deus. Então, isso para mim, e outra, eu olho o que está acontecendo no mundo, à luz da Bíblia, então eu entendo o que está acontecendo. Para mim, não foi por acaso que Israel nasceu, a luta que está ali não é por acaso, isso faz parte do plano histórico, porque assim como a salvação tem o seu aspecto individual, ela tem o seu aspecto temporal histórico. E é isso que eu enxergo quando eu pesquiso sobre esse assunto, né? Uma dica para você. Nosso tempo acabou, mas você pode continuar tirando suas dúvidas, essas expressões bíblicas, com os dois convidados. O contato deles está no site vejamsó.com.br e eles estão à sua disposição para lhe ajudar, tá bom? Vamos ver quem vai levar o livro da grade, quem é? O Tiago, lá de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Parabéns, Tiago, e a gente se vê no próximo Vejam Só.